Então, como nada no universo é por acaso, todo esse chamado, esse preparo que as pessoas estavam tendo, era para já iniciar, né, essa transição que a gente está aí vendo na prática, porque tantas vezes a gente escutava, lia, e sempre era muito teoria, e hoje em dia a gente pode realmente dizer que nós estamos numa transição. Eu acho que não tem como dizer que vai ser tudo igual, não tem como, né? O comportamento do ser humano depois disso tudo, em muitos aspectos vai mudar em termos de cuidados, de medo, de forma de agir, né, no seu dia a dia, mas eu acredito que está tendo uma separação do joio e do trigo muito forte, mas que a gente sempre ouvia e lia na teoria, e hoje a gente está vendo na prática. Aquelas pessoas que já vinham já há alguns anos se preparando, olhando. Quando eu digo desapegar do material, e eu sempre gosto muito de falar nisso, não é que você vai virar um monge e não quero mais saber de dinheiro. O dinheiro, ele é um meio de fazer a movimentação dessa realidade. Eu sempre falo muito isso. Pode ser que voltemos um dia a ser escambo, né? O sal, como já foi um dia, mas o dinheiro é o símbolo do fluxo da realidade material, que hoje a gente vive nela. Então, o dinheiro, ele é um movimento para que tudo aconteça, né? Por exemplo, se não existisse o dinheiro, eu não teria um notebook, eu não teria todo esse aparelhagem que eu estou tendo aqui para poder dar uma aula para vocês e vocês terem a recepção dessa aula. Então, o dinheiro, ele tem sempre um objetivo. O que não dá é para que ele vire o tudo, como a gente tem visto muito aí, de muito tempo para cá, as pessoas valorizarem, quase que endeusarem a parte material. Então, aquelas pessoas que nesse momento não desapegaram no sentido de perceber isso, que o dinheiro, ele é um meio, mas não é o objetivo principal, ele é o circulante que faz com que as coisas aconteçam nessa realidade, mas essas pessoas, elas estão mais desapegadas. Então, elas conseguem ficar em casa, elas já tinham um olhar de ver o melhor das pequenas coisas, né? A beleza no pequeno, né? Elas já conhecem muito a si, ou pelo menos estão caminhando para que isso aconteça. Então, ficar sozinha, né, nesse momento, você tem que se bastar. E para você se bastar, você tem que se amar, você tem que gostar de você, porque você tem que ser uma boa companhia nesse momento. Então, aquelas pessoas que ainda não se trabalharam, que não se aceitam, que não conseguem conviver consigo mesmo, ficar numa quarentena dentro de uma casa sozinho, realmente é uma tormenta, né? Ou então, quem ainda não tem aquele olhar de não julgamento, de empatia, de perceber que cada um tem a sua verdade dentro da sua individualidade, que cada um é um ser único. Então, que ninguém vai ter o mesmo olhar, a mesma ideia, né? o mesmo ponto de vista igual ao outro, porque tudo é uma questão de percepção individual em relação ao que já se passou na vida, né? A gente já falou sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, conviver nesse momento, não tendo esse olhar de empatia, de não ter esse olhar de saber que cada um tem a sua individualidade e ninguém está certo, ninguém está errado, só somos diferentes, conviver o dia inteiro com seus familiares dentro de casa, com seu relacionamento, esposo, marido, o que for, né, namorado, é complicado. Por quê? Porque o externo, né, na brincadeira, o bar, a saída, não vai estar ali para distrair. E o foco vai ser o quê? O ser. Então,
olha que bonito, né? E eu acho que eu digo que tudo tem seu propósito, tudo tem o seu porquê. Então, como tudo tem um objetivo e um propósito, e nós vivemos numa dualidade, né? Então, tudo que aparentemente tem um lado ruim, tem um lado ruim, né? Tem um lado que as pessoas, a gente percebe muitas pessoas sofrendo, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos, né? Esse sofrimento está ocorrendo, né? Também nós estamos vendo um lado ruim, onde nós percebemos as pessoas não tendo conscientização em relacionados às outras pessoas, né? Porque quando a gente se cuida, a gente tem esse olhar de precaução nesse momento, a gente está cuidando da gente, mas a gente também está cuidando do outro, porque o problema dessa doença é justamente a quantidade de pessoas que são infectadas de uma forma muito rápida. Sim, grandes países não estão conseguindo solucionar a parte da saúde de uma forma que atenda a todos. Imagina aqui, né? Então temos todo esse olhar que é a realidade. Nós estamos passando por situações onde a gente escuta sempre uma história triste, nos deixam numa situação, principalmente quem é mais intuitiva, e se a gente se conectar com tudo isso que é ao nosso redor, dá uma tristeza, uma angústia, né? A gente começa a sentir as dores do mundo. Mas eu gosto sempre, eu acho que eu sou uma eterna otimista, e eu gosto de olhar um outro prisma, né, que isso está trazendo para nós como ensinamento. O quanto que realmente, na prática, está evidente essa separação do joio e do trigo. Porque antes a gente percebia, né, a gente falava muito isso em aula, que as pessoas que vão não tendo mais sentido conosco, a nossa vibração, com aquilo que a gente está mudando, elas vão saindo naturalmente da nossa vida, né? E aí a gente percebe o quanto que está dividindo o mundo. A gente percebe essa divisão de uma forma muito concreta já há uns anos para cá. E agora, nessa situação, ficou muito evidente. Então, aquelas pessoas que já sentiam um chamado, que já vinham buscando uma autorresponsabilidade, vendo a beleza nas pequenas coisas, praticando um pouco mais empatia, do não julgamento, de perceber realmente essa individualidade, como nós já falamos, esse olhar sistêmico, a gente vai falar hoje sobre isso, estão conseguindo, né, encarar essa quarentena de uma forma mais leve, de ver a beleza nas pequenas coisas, o que você não conseguia ver, porque antes você falava que o tempo estava virando praticamente uma moeda de troca, porque ninguém tinha mais tempo, né? E isso também, de uma certa forma, a coletividade, ela colapsou, porque nós vivíamos falando, a gente não tem tempo, e agora nos colocaram de castigo dentro de casa, para que a gente tenha tempo de colocar tudo em dia, né? Então, hoje a gente consegue ver a beleza das horas, dos minutos, dentro da nossa casa, lendo um livro, estudando, fazendo algo que há muito tempo a gente não conseguia fazer, botando a nossa vida em dia, em ordem, e nos redescobrindo, e descobrindo coisas novas, talvez, que a gente nem tinha percebido que gostava, e se reinventando, se reaprendendo. Então, as pessoas que têm esse olhar, elas estão conseguindo encarar esse momento de uma forma mais leve, conseguindo ficar tranquilamente, se curtindo, inclusive, porque eu me basto, eu estou tão bem comigo, então eu vou me curtir mais. Deixa eu praticar aqui a minha autoestima, me cuidando, lendo, me autoconhecendo. E eu estou bem em estar relacionando com o outro, mesmo que 24 horas dentro de um lugar fechado, porque isso para mim está leve, né? E a gente perceber as pequenas coisas, né? Talvez olhar para o céu e ver, nossa, como ele está estrelado, e que está mais, porque a poluição diminuiu, né? Então você consegue ver isso. Antigamente você não tinha nem tempo para olhar para o céu, ver como é que
o dia está bonito, quem tem uma planta em casa, quem tem um jardim, vai ter essa reconexão com a natureza que a gente já tinha perdido, olhar talvez com mais carinho, né, a natureza, a humanidade, ela perdeu essa conexão, né, com a natureza. Tanto que eu acho que a natureza está adorando essa quarentena, ela está querendo prorrogar aí pelo menos por um ano, se ela pudesse, porque apesar de eu já ter visto que o ser humano é um pouco complicado, né, ele acha um jeito de fazer confusão, e aí eu já vi pessoal jogando máscara nos rios e nos mares, né? Então, assim, mas mesmo assim, o quantos relatos nós já estamos vendo a própria poluição que diminuiu, o céu está um pouco mais limpo, a natureza retornando, né? Você aqui, eu tenho muita natureza próxima, então assim, vive passarinho entrando dentro de casa. Ontem entrou o segundo, já tinha entrado um sabiá, ontem entrou uma codorna, estou eu lá muito bem, entra uma codorna dentro de casa, vou eu lá pegar o bichinho para soltar. Então, a natureza, ela está interagindo com a gente, porque elas não estão mais se sentindo ameaçadas, né? Então a gente tem visto aí relatos aí em torno do mundo de golfinhos, né? De peixes, tartarugas voltando. Eu percebo que o sol está até mais luminoso, né? Eu estou tendo esse olhar que parece que o sol está mais luminoso. Antes ele parece que tinha uma carga diferente. O clima parece que está, o ar está mais leve, né? Mas, por outro lado, aquelas pessoas que são extremamente materialistas, que realmente estavam ali totalmente presos ali nesse sistema, deve estar, como eu conheço várias e várias pessoas, sufocadas por estarem dentro de casa, por não poder comprar. Tem gente que tem ânsia de comprar, né? E porque é uma fuga. O exagero do consumismo, ele é uma fuga. Você querendo complementar algo em você que você não para se olhar e ver o que está faltando. A gente vai falar muito sobre isso. E aí você procura no externo, né? Então, faz viagens, compra, e nunca está satisfeito. Porque você, na verdade, está sempre querendo complementar algo em você, dentro de você, com o que está externo. E muitas vezes é procurar uma dor que está ali suprimida, a gente vai falar hoje sobre isso, e resolver. E aí você fica tão bem com você, tão inteira, que o que vem do externo é bônus, que eu gosto de falar, né? Então, vamos aproveitar esse momento que eu digo que o Criador nos colocou, que nem a gente faz com criança, né? Quando faz besteirinha, quem tem filho sabe, pelo menos eu fiz muito isso com meus filhos, eu não era muito essa coisa da palmada, mas eu botava para pensar. Então eu botava sentadinho, o Leandro então era sempre, sabe? Era bem comum isso. E eu botava eles para sentar, vamos pensar nas besteiras que vocês fizeram, tira esse tempo para se conscientizar e depois a gente conversa. Eu fazia isso com meus filhos. Eu digo que o Criador parece que fez a mesma coisa com a gente, né? Nos colocou dentro de casa para ficarmos sentadinhos, pensando na nossa vida, reformulando, vendo o que está certo, o que está errado, o que eu preciso mudar, me reinventar, procurar meu propósito, me olhar, me conhecer, me perdoar, né? E eu vejo esse momento como uma dádiva, porque é uma segunda chance para a humanidade, né? Porque se a gente estava num carrinho a 300 km por hora e o piloto estava um pouco endoidecido, porque as pessoas, eu vivia falando isso, que as pessoas, por estarem totalmente fora do seu alinhamento, né, conectado com tudo que é da vida dela, que ela deveria fazer, o propósito dela, com o objetivo dela, o quanto que as pessoas estavam num piloto automático,
né? Então, elas estavam vivendo dia, horário, e quando viu, acabou o dia, acabou o mês, acabou o ano. E quanto que você degustou do seu dia? Porque o estar no agora é você degustar aquele momento. Mas se você não se gosta, você não gosta daquilo que você está fazendo, não gosta de onde você está, você quer mais esquecer o que você está fazendo, quem você é, e você entra em piloto automático. E isso é suprimir, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. E aí você entra num piloto automático, isso é uma autodefesa que o nosso consciente faz, e aí você não vive, você existe. E a quantidade de pessoas que a gente vê no mundo, né, já há bastante tempo, né, a gente está vendo isso, que as pessoas estão simplesmente existindo, elas não estão vivendo, vivenciando, né? Daí vem a palavra vivenciar, é você degustar, você absorver cada segundo, né? E para isso você tem que estar enquadrada dentro daquilo que você faz, você tem que estar de bem com você, né? Você não tem que estar em fuga. Então, essa é uma segunda chance de talvez a humanidade se colocar naquele tabuleiro que eu sempre falei, que o teu plano para vir para cá era estar aqui e você está aqui. Aí está aqui sofrendo, com aquele vazio, com aquele eterno, aquela eterna procura no externo, mas você não encontra, e você vai tentando, e vai por tentativas e conformismo, né? E está sempre insatisfeita. Por quê? Porque você não está realmente encaixada na unidade, você tinha que estar ali. E aí é o momento, talvez, que a humanidade, aqueles que realmente enxerguem isso como uma oportunidade de talvez se reinventar e estar aonde deveria estar quando quis vir para esse momento aqui, né? Quando você vem e nasce nessa realidade, você vem com um objetivo, com um propósito. E no meio do caminho nós vamos entrando várias crenças disfuncionais e situações familiares que vão nos levando bem longe do objetivo que a gente se colocou à disposição quando viemos para cá. Então a humanidade, ela sofre, e não sofre há muito pouco tempo não, ela sofre há muito tempo, dessa sensação de não estar integrado onde tinha que estar, né? Encaixado. Então, eu acho que nós estávamos com um carrinho desgovernado e agora é uma grande oportunidade para o piloto se colocar em autorresponsabilidade, pegar o volante na mão e pegar o carrinho e falar assim, eu posso agora andar 300 quilômetros, mas eu vou para o sentido do caminho que eu quero, que eu desejo, que eu deveria realmente entrar em rumo e organizar a sua vida. Em outra partida, enquanto isso, também a natureza está se recuperando, porque se do jeito que estava, realmente a gente não ia ter mais morada, né? Eu sempre falo que não adianta nós termos uma casa linda, arrumada, tudo moderno, muito bonito, mas o lado de fora, que é a terra, estava e ainda está, né? Ainda não está totalmente equilibrada não, mas ela estava num ponto de ruptura. Então, ela pelo menos agora ela está conseguindo ter um respiro, né? Porque ela estava, e eu já tinha falado isso com vocês, ao ponto de toda hora vulcões, terremotos e incêndios e vários, é como que a Terra o tempo todo estava assim, gritando socorro, né? Façam alguma coisa, mudem, porque se continuar do jeito que está, eu vou colapsar. Então, de uma certa forma, isso também está dando um respiro para a nossa querida Gaia, né? Então, esse é o meu olhar por tudo que está acontecendo, e isso fica muito nítido, a divisão, onde eu vejo pessoas muito calmas e tranquilas, lógico, todo mundo fica, aquilo que eu falei no início, com a empatia de ver o sofrimento alheio, preocupado com a nossa família, até com o nosso bem-estar, mas de boas, né, como o pessoal fala agora,
com você mesmo dentro de casa, com seus familiares e com tudo, e vendo talvez uma oportunidade de fazer coisas que vocês não faziam e se inteirar, estudar, enfim. Mas tem uma grande quantidade de pessoas no mundo todo, e é interessante que eu percebo que é no mundo todo, nós temos alguns cursos EAD, né? Que é bem diferente do que a gente está fazendo aqui, que são gravações, enfim. E nós temos vendido cursos para fora do Brasil. Então, esse mês agora, passado, nós fechamos para a Hungria, para o Uruguai, para os Estados Unidos, para a Irlanda. Eu achei até bem interessante, ficamos internacionais. Mas, porque o ser humano, né, a humanidade, ela está entrando no pior sentimento, o maior paralisante, que é o medo. E é interessante porque, assim, a morte, ela é um medo muito forte, porque além de tudo, né, que é a simbologia do término, né, que na verdade a gente sabe que nós somos eternos, mas ela tem uma simbologia do fim, né, como também tem de uma forma natural, né, nós temos o instinto de sobrevivência, então a todo custo nós tentamos manter a vida. E além disso, nosso consciente, o nosso racional não entende a morte é um desconhecido, né? E aí, por ser um desconhecido, a nossa mente consciente trava, né? Eu não conheço, é oculto, eu não sei o que vem depois. Então aí traz um medo, né? E o medo, ele é um paralisador. E eu tenho visto muitas e muitas pessoas com tanto medo e paralisando tanto, e que elas começam a desequilibrar emocionalmente de uma forma tão forte que começam a entrar em quadros severos de depressão. Ano passado nós tivemos um aumento de 46% no mundo todo de depressão e suicídio, síndrome do pânico. Então, o quanto que vocês imaginam, né? Só naquela correria, aquilo tudo já estava fazendo as pessoas entrarem pelo automático e ficarem tão insatisfeitas com elas e com tudo, que estavam entrando nesse ponto de suicidar, de acabar com a própria vida, entrar em depressões profundas, síndromes emocionais profundas. Imagina nesse momento. Então, as pessoas estão muito doentes. Então, eu tenho feito algumas chamadas nas redes, eu tenho falado com meus alunos, aqueles que já foram, que já atuam, que realmente é o momento de nós nos unirmos. Não achem que, mas a gente tem, né, é uma crença coletiva muito forte, enraizada da matéria. Isso também é outra coisa que essa pandemia veio trazer, que eu estou amando, porque ela vem trazendo muito esse olhar quântico, de perceber que nós não precisamos estar, por exemplo, eu estou sentindo a energia todas de vocês. Tem algumas que eu estou invadindo casas aí, eu estou indo aí. Então, o quanto que vem cair por terra esse aspecto físico, de achar que nós só conseguimos nos conectar, estamos ali perto, segurando, abraçando, sabe? Essa coisa do físico, da matéria. E nós somos energia. Esse aqui, ó, ele é simplesmente o nosso meio de andar nessa realidade. Mas somos energia, nós podemos nos expandir, nós podemos nos comunicar por telepatia, por pensamento, sentir, intuir, e é onde a gente intenciona, a nossa energia vai. Então, isso também vem reformular, reprogramar a nossa mente para entender esse campo quântico, esse olhar que a energia vai, pensamento vai,
você sente a energia do outro mesmo distante, você consegue falar com as pessoas e sentir o amor delas, essa conexão. Então, o quanto que essa falsa separação não existe. Somos unidade, somos interligados, nós temos todo aquele emaranhamento quântico, aquele entrelaçamento quântico, a gente falou sobre isso, né? Então, nós estamos interligados, somos unidade. A energia dentro da não localidade, fora do espaço, então esse olhar, né, que a energia ela chega. Então estamos supostamente separados, mas estamos ligados uns aos outros. Então é uma reprogramação mental coletiva de perceber que nós somos além da matéria, além da distância. E nós podemos nos conectar, ter empatia, sentir o amor, sentir a conexão. Então, aproveitem esse momento, que as pessoas estão mudando esse olhar de não precisar, aquela necessidade de o atendimento ser presencial ali. As pessoas estão começando a reprogramar a mente, de perceber que a energia chega e ela pode ser cuidada, ela pode mudar, mesmo à distância, o terapeuta trabalhando. Né? Existia ainda muita dúvida sobre isso. Então, aproveitem esse momento dessa reprogramação mental coletiva, onde o encurtamento do espaço via internet, e eu sempre falei isso, que a internet ela veio junto com o quântico não à toa, para justamente virar uma ferramenta para que a gente encurte, né, esse espaço, porque as pessoas ainda têm a tendência de se verem, né, de querer se olhar. Então, pratiquem tudo isso que a gente está fazendo e os cursos, aquilo que vocês já possuem, trabalhando o outro, né, atendendo online. Hoje nós temos tantas ferramentas que nós podemos fazer isso, né? De poder fazer como nós estamos fazendo aqui e fazer um atendimento e virar o seu trabalho nesse momento.